me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, eu queria dizer bem-vindos ao Sintonizando Saúde e quero que vocês saibam que é muito bom estar com vocês. Vamos começar o nosso programa falando sobre qual a proposta, é o nosso primeiro programa, é a nossa estreia. Eu queria falar sobre qual a proposta do Sintonizando Saúde. E vou começar falando um pouco de qual tem sido a minha busca. A minha busca é de ter vivenciado muitos caminhos que me permitam ter consciência numa busca pela liberdade e por qualidade de vida. O paradigma atual está muito preso à dependência. Nós vivemos hoje num clima de dependência. Você depende dos outros, você depende de medicação, você depende do pensamento dos outros, você depende dos outros para decidir. E partilhar, como se fala o tempo todo hoje, é uma coisa muito boa, é verdade. Mas só que confunde-se, e partilhar, na verdade, não é estar amarrado. Não é ser dependente do outro. É ser dependente das ideias do outro e, o que é pior, muitas vezes, nós somos dependentes do que nós pensamos que o outro pensa. Na verdade, nós devemos procurar nós mesmos conduzir nossa carruagem. Eu vou falar mais tarde na alegoria da carruagem, colocada por Platão e também pelos Shastras da Ayurveda. Em vez de entregarmos as rédeas da nossa carruagem, isso aí a gente coloca depois, Ronaldo, em vez de entregarmos as rédeas da nossa carruagem às outras pessoas. Não é minha intenção falar também, uma coisa que eu queria deixar claro, por causa do nome, Sintonizando Saúde, falar de curas. Como se a meta da nossa vida fosse curar doenças. Eu gostaria de falar da vida em si, da qualidade de vida, e tratar a doença como um percalço que pode ou não fazer parte do nosso caminho, e não como se a doença fosse um dogma, que na verdade foi o que foi nos praticamente imposto pelo paradigma que nós vivemos hoje, na forma como nós fomos criados. Paradigma, na verdade, é um padrão de pensamento que nos é imposto pela sociedade, feito com as ações e os questionamentos que nós poderíamos fazer, muitas vezes deixamos de fazer porque somos criados dentro de um pacote já pronto de ideias e conceito que nos remeteram naquela direção. Muitas vezes nós temos, inclusive, por causa disso, dificuldades de ouvir ideias novas que poderiam ser muito benéficas e temos dificuldade de aceitar essas ideias e aceitamos sem questionar ideias que muitas vezes são devastadoras para a nossa vida. E isso elas estão infiltradas em nós, nós estamos tão acostumados a elas, já fazemos aquilo tão constantemente que isso desencadeia um item que é o medo. O que nos faz aceitar muitas vezes essas coisas sem questionar é o medo que nós temos do que é novo e muitas vezes pensamos que o que é novo vai ser pior do que o que já está, que nós já temos de hábito, de convencional, e perdemos de vista a possibilidade que nós temos de mudar e transformar nossa vida numa coisa bem melhor, muitas vezes. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Deepak Chopra, que ele diz que ninguém provou ainda que é necessário adoecer. Eu acho essa frase assim, uma frase muito importante, porque nós podemos começar a ter consciência de que nós somos criados para sermos saudáveis e não para sermos doentes. Isso faz com que eu não goste, não aprecie a palavra prevenção. Prevenção, ela induz a uma imagem
de que nós precisamos de medidas cautelares, como que a antecipação de alguma coisa que é inevitável que aconteça. Isso não é verdade. E com o nosso programa, o que eu espero é mostrar que o que deveríamos buscar no nosso dia a dia não é a prevenção, mas sim uma ação diária, num contexto de harmonia com a natureza, que conserve a nossa vida na mais pura essência dela. E que nós possamos enfrentar nossa existência no mundo de uma forma saudável e consciente, através de um corpo bem nutrido, de uma mente sadia e de um espírito equilibrado. O ser humano, ele é um ser trino. Nós só funcionamos com essas três coisas agindo em conjunto: o corpo, o pensamento e o espírito. Eu estou usando a palavra espírito, mas várias outras palavras podem se encaixar aí. Mas elas só funcionam bem se funcionarem em uníssono. Muitas vezes a pessoa diz, existe quem diga que o emocional influi no físico e provoca doenças. Eu não sei se isso é verdade. É só uma questão de nós pararmos para pensar. Se nós funcionamos em uníssono, e é fácil, só a gente olhar para dentro da gente mesmo um pouquinho, vai ver que funciona em uníssono, né? Você não pode ter um físico que funcione independente dos teus pensamentos. Você vai ver que tem que haver uma correlação. Você até pode dizer que não sabe qual é a relação, mas tem que haver. E aí você pode partir para essa outra questão, você começar a avaliar em você mesmo como poderia ser essa relação, como é que eu funciono. Uma boa maneira de eu saber como é que tudo funciona, ou as pessoas funcionam, é eu começar a tentar me perceber como é que eu funciono, né? Isso vai me dar uma visão bem mais ampla de como é que funciona o cosmos, como funciona tudo. Sendo assim, eu vou procurar abandonar aqui a palavra prevenir e vou adotar uma outra palavra, que é a palavra cuidar. Cuidar simplesmente é importante. Não só cuidar do outro, como se fala muito hoje em dia, mas cuidar de si também, né? Isso é muito importante. O cuidar, sim, é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável e feliz. Bom, vamos começar tentando entender, sintonizando saúde, vamos tentar entender o que é saúde, porque isso é uma palavra controversa. Eu fui na organização OMS, Organização Mundial da Saúde, e ver o que eles falavam sobre saúde. E eles têm uma definição muito bonita. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Essa é a definição da Organização Mundial da Saúde. No preâmbulo ela está. Então, assim você vê que a saúde é encarada como um recurso diário para a vida, e não um objetivo dela, que é o que acontece quando a gente fala prevenir. Vive em função de dietas, vive em montão de uma série de coisas, de remédios que nós temos que tomar, e uma série de coisas, e a vida não está em foco. Está em foco e você simplesmente fica preocupado com aquele monstro que está te assolando, que é a doença. A saúde, basicamente, é qualidade de vida. É inevitável você chegar a isso. É viver de uma forma plena. E ambas, tanto saúde como qualidade de vida, elas se complementam, elas se geram mutuamente. É um ciclo vicioso, uma gera a outra. E isso é uma das coisas que nós vamos falar no decorrer dos nossos programas, desmembrar isso, o que significa, na verdade, viver com qualidade, né? Outras coisas que nós temos intenção de falar no decorrer do nosso programa é sobre os 3 pilares de sustentação da vida. Nós temos a respiração, o sono, a alimentação, nós vamos desmembrar isso. Vamos falar um pouco sobre filosofia clínica, que é uma das minhas áreas preferidas. Eu sou filósofa clínica e vamos falar na filosofia clínica como um caminho no processo da cura. Vamos falar de florais de Bach, da medicina Ayurveda, né? Eu fiz formação em Ayurveda pela UFRJ, fiz a pós-graduação. Vamos falar em fitoterapia. Vamos falar também nas novas pesquisas que têm surgido e que praticamente não são divulgadas sobre curas
principalmente sobre a cura do câncer. Tem sido feito muita coisa boa, muita coisa que pode ajudar muito, e curas simples no sentido que eu quero dizer, usando elementos simples, sem custos praticamente nenhum e com efeitos extremamente melhores do que o que tem sido usado pela medicina tradicional. Entre isso, nós vamos ver o trabalho do Dr. Jarvis com o vinagre de maçã. Vamos também falar sobre o estudo do Dr. Tully Simoncini sobre o bicarbonato de sódio. Vamos falar sobre o cloreto de magnésio, que é abordado pelo Dr. Luiz Moura, sobre o glutamato monossódico, que é o sabor umami. Nós vamos falar no que aquilo pode o glutamato monossódico pode nos prejudicar, o que significa existir um novo sabor. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre os diálogos, uns diálogos muito bons que existem sobre o que eles dizem entre o professor Krishnamurti, o físico David Bohm e o biólogo Dr. Rupert e também o Dr. John Healy. São diálogos que têm muitas coisas interessantes e eu vou procurar trazer para vocês, ao conhecimento de vocês. Também eu gostaria de falar sobre as novas descobertas da mecânica quântica, que é o estudo do infinitamente pequeno, e a relatividade, que é o estudo do infinitamente grande. O que isso acrescenta à nossa vida? É física avançada, mas o que isso acrescenta na nossa vida? E acrescenta muita coisa. São descobertas que deram uma espécie de rasteira no nosso paradigma atual e estão nos trazendo um conhecimento muito grande, novo, para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. E queria também falar sobre uma coisa que eu já abordei agora há pouco, mas qual a relação que existe entre o que eu penso e o que eu sou. É uma relação que é tudo na nossa vida, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada com calma, porque é uma coisa nova. Nós não estamos acostumadas a pensar por esse ângulo, que de repente eu posso ter algum problema de saúde simplesmente porque eu não consigo lidar com o fato de que eu sinto raiva, o que é perfeitamente normal, porque somos humanos, sentimos raiva, sentimos emoções. E nós, em função da maneira como fomos criados, temos muita dificuldade de lidar com isso. E todas as vezes que eu não consigo assimilar um estado de espírito que eu estou, eu vou transformar, vou desviar essa energia, que os orientais chamam de energia perversa, em direção a algum órgão. Na medida em que eu me conscientizo dos meus sentimentos, das minhas emoções, da maneira como eu sou, como eu estou, né? Eu consigo trabalhar melhor e evitar muitas vezes e curar até muitas doenças com um passe de mágica, mas na verdade não é um passe de mágica, é a consciência, né? A consciência é praticamente um dos itens fundamentais no nosso processo de cura. Bom, eu falei agora há pouco na alegoria da carruagem, eu queria mostrar ela para vocês. A alegoria da carruagem, ela está em Fedro, de Platão, e também se encontra nos textos védicos, no Charaka, que é um texto das origens do Ayurveda. A mesma alegoria é encontrada nos dois textos. E vocês viram aí a carruagem, né? Essa carruagem, ela, como é que funciona uma carruagem, né? Na carruagem nós temos o carro, a carruagem em si, que nós metaforicamente podemos simbolizar como sendo o nosso corpo físico. Nós temos as estradas por onde as carruagens trafegam, que seria o mundo, as nossas opções de caminho. E nós temos as rédeas da carruagem, que seria a nossa mente. Essas rédeas, elas ligam os cavalos e o cocheiro. Os cavalos, a gente poderia representar como sendo a nossa mente inferior. Cavalos, eles podem ficar desgovernados. Eles seriam os nossos órgãos sensoriais.
Os nossos órgãos sensoriais, eles basicamente analisam, interpretam e rotulam. E essa é a questão, é a nossa razão analítica. Ela organiza a informação recebida pelos sentidos, que nem sempre é a informação que nos deve conduzir. E nós temos um outro tipo de razão, que Kant chamava da razão pura, transcendental, o logos, que ela é como se fosse a nossa parte intuitiva. Intuitiva, eu quero dizer que seria a parte que consegue não analisar o elemento, mas simplesmente tentar ser o elemento, estar uno com ele. E aí a compreensão, muitas vezes, é muito melhor, porque os nossos sentidos nos enganam. Isso nós podemos avaliar por nós mesmos, os nossos sentidos nos enganam muito. E muitas vezes nós temos consciência de que fomos enganados por eles, mas muitas vezes nós não temos consciência de que estão sendo enganados pelos nossos sentidos. Então, por isso é que é importante haver um equilíbrio nessas rédeas entre o concheiro, que está conduzindo ela através da nossa mente, da nossa razão transcendental, da nossa razão em que nós nos permitimos nos fazer um com o mundo, né? E a outra, que seria os nossos sentidos, que também tem que nos guiar, mas só que, por isso nos cavalos, o que você faz numa carruagem? Você coloca, nos cavalos, você coloca os antolhos, né? Porque se você não colocar, o que acontece? O cavalo pode ir para um lado, pode ir para o outro, ele fica desgovernado. Você tem necessidade de colocar aquele elemento para você poder fazer com que ele ande em linha reta, para você poder ter um certo controle sobre ele. Então, é essa necessidade de nós termos um equilíbrio entre o cocheiro e os cavalos, que é a mente que vai nos conduzir. Bom, o outro item é o passageiro, né? Quer dizer, o último item é o passageiro. O passageiro somos nós. Não o que nós estamos agora, mas o que nós realmente somos. Na medida em que nós conseguimos conduzir melhor ou pior a nossa carruagem, o nosso corpo físico, nós vamos estar de uma maneira ou de outra. Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja com uma doença séria, ela não é aquela doença, ela está com aquela doença. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas, principalmente quando tem uma doença crônica, já estão muito tempo sofrendo de alguma doença, existe uma tendência dela mesma, não só as outras pessoas, mas ela mesma, se sentir como se ela fosse aquela doença. Ela já pensa nela, ela já pensa no que vai comer como sendo aquilo, já pensa no que vai fazer como sendo aquilo, e consequentemente, se ela já é aquilo para ela, ela nunca vai deixar de ser aquilo. A perspectiva de cura num caso desses é impossível, porque se você mesmo não tem a perspectiva de uma cura, de uma mudança, né? E na realidade, numa perspectiva de você voltar a ser quem você realmente é, praticamente impossível que você deixe de ser aquilo que você está. Você perdeu a consciência de que você não é mais aquilo, você não é aquilo, você está aquilo. E essa consciência é fundamental para que você possa deixar de ser quem você está naquele momento, aquele ser que está sofrendo de alguma coisa, para você começar a se resgatar a si mesmo e voltar a ser o que você na verdade é, um ser saudável e feliz. Então, essa consciência é fundamental para que esse processo aconteça. Muitas pessoas podem dizer, eu gostaria tanto de me curar, mas elas vivem como se elas fossem um ser doente. Então, voltar a ser um ser saudável, ou seja, voltar a ser o que é, fica impossível se você só consegue pensar em você como sendo aquele ser doente. Então, isso é uma coisa fundamental que a gente vai repetir no decorrer, porque isso falado assim, parece simples, parece fácil, mas fazer é complicado. Né? Você se libertar daquelas amarras que estão te aprisionando, que no caso uma doença, por exemplo, ou até outras doenças. Muitas pessoas com problemas, digamos em casa, problemas familiares, elas passam a pensar nela como mergulhadas naquele problema, como se viver fora daquilo fosse uma coisa impossível. E não é. Viver fora daquilo não significa que você tenha que largar tudo, abandonar tudo, porque na realidade o problema está em você. Na hora em que você muda, né, as pessoas à sua volta começam a se transformar. Isso é uma coisa difícil de ser
assimilada, mas nós vamos trabalhar isso no decorrer dos nossos programas, vamos perceber, eu vou buscar mostrar e levar vocês a perceberem o quanto nós somos o que nós pensamos, o que nós vivemos, e que a nossa mudança interna, ela automaticamente ela se espalha no nosso exterior e as coisas à nossa volta começam a mudar também. Então nós falamos no passageiro, né, que é o eu real, né, o meu eu original, e isso leva a ideia, ao conceito de que, na realidade, a nossa vida, a nossa ação, ela se baseia num tripé. É o tripé que sustenta a nossa ação. Esse tripé é fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Por isso é que muitas vezes as pessoas adotam, vamos dizer, um exemplo, uma dieta. E fazem aquela dieta, fazem, e não leva a lugar nenhum. Porque, na realidade, pode ser até que a dieta fosse uma coisa positiva, né? Mas a rigidez estragou esse nosso tripé, que é fazer a coisa certa, na hora certa e da forma certa. Você pode fazer a coisa certa, mas de repente aquele momento não é. É um dia em que eu estou mais angustiada e que eu ficaria, vamos dizer, nós estávamos falando de uma dieta, eu ficaria muito mais feliz de comer alguma outra coisa. Com certeza eu vou ficar muito mais saudável se eu comer aquela outra coisa naquele momento, em vez da minha dieta certa, porque aquela não é a hora certa para fazer ela. Aí você vai dizer assim para mim, não, mas aí eu faço, depois eu passo mal. Aí eu vou questionar uma coisa, que é o que a gente falou agora há pouco. Eu fiz, mas com dor na consciência. Aí pronto, não adianta nada. Porque aí eu não vou estar fazendo da forma certa. Então tem que haver os três. Se eu realmente vou ficar muito feliz de comer alguma outra coisa, dentro do nosso exemplo que nós estamos dando. E aí eu vou e como, mas eu como convicta de que eu estou fazendo aquilo para minha felicidade, que aquilo não vai poder me fazer mal, aquilo é o que eu preciso naquele momento, o meu corpo está dizendo isso. Então eu vou estar fazendo da forma certa, nesse caso não vai fazer mal. Então é necessário haver esse tripé, você fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, que senão, se não houverem os três, não funciona. Você vê muitas vezes pais que dizem para os filhos, não faz isso que você vai cair, não faz isso que você vai cair, não faz isso que você vai cair, a criança cai e a pessoa diz, está vendo, eu não falei que ia cair? Será que a criança cairia se eu tivesse dito, olha, cuidado, atenção no que você está fazendo para não ter problema? Colocado de uma outra forma, você não estaria incutindo a ideia do que o fato vai acontecer. De repente, se você tivesse falado de uma outra forma, aquilo não aconteceria. Mas se a criança se convence de que ela vai cair se fizer aquilo, ela cai. E não foi porque ela cairia, se de repente ela não tivesse se convencido. Eu sei que a pessoa não faz isso, obviamente, com má intenção. Mas é porque nós fomos criados assim. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Dificilmente as pessoas nos dizem o que devemos fazer. Disse muito mais, né? Como no caso. É difícil você ver uma mãe dizer, faz isso da forma certa, faz isso assim ou faz isso assado. Normalmente o que se diz é, não faz isso. E a gente não passa isso pela cabeça, né? Porque eu tenho certeza que se a pessoa pensasse a esse respeito, e aí vem aquela coisa que eu falei lá no começo, né? Muitas vezes a gente escuta uma coisa dessa e deixa de lado. Por que a gente deixa de lado uma coisa que poderia trazer frutos benéficos em vez de trazer consequências ruins? Porque não é o que nós estamos acostumados a fazer. E aí você vê gente que diz, não, mas minha mãe fez isso comigo a vida inteira. E eu tô aqui, tá aqui, mas caiu, se machucou, ficou doente, né? E de repente também tem a questão, eu não gostava quando ela fazia, eu queria ter liberdade para agir. Eu queria ter cuidado, sim, se me induzissem a ter cuidado, mas eu também queria ter liberdade. Então é diferente você coagir e proibir de você aconselhar e orientar, porque aí a pessoa é livre na ação e ela naturalmente vai ter resultados positivos, porque ela está tendo cuidado, você está orientando aquela pessoa a se cuidar, a fazer corretamente. Isso faz muita diferença. Bom, essa é a alegoria da carruagem.
Eu queria dizer aqui, antes de passar à frente, que nosso programa, vocês vão poder fazer perguntas, né? E as perguntas podem ser feitas através do nosso e-mail. O Ronaldo vai passar para a gente a barrinha com o endereço do nosso e-mail, sintonizandosaude@hotmail.com.br. Então, quem tiver dúvidas pode escrever para esse nosso e-mail, sintonizandosaude@hotmail.com.br. Elas podem também ser feitas através do Facebook, que está o endereço do Facebook aí também nas nossas barrinhas. Vocês entram no Facebook e colocam Sintonizando Saúde. Só temos nós, não tem mais nenhum outro Sintonizando Saúde. Vai ser fácil de achar. Vocês podem curtir nossa página e através dela fazerem perguntas. Ou ainda através do telefone, que é 2242-9941. O telefone vocês podem ligar, é 2242-9991. Bom, o programa, reiterando que também pode ser visto, além de ser visto ao vivo, ele pode ser visto através do site da TV Imperial, né, que é www.tvvilaimperial.com.br. Bom, vou também antecipar para vocês que o nosso programa vai ter reprise na próxima segunda-feira às 15 horas e na próxima quarta-feira às 17 horas. Bom, agora eu gostaria de, assim, todo o programa, trazer uma historinha para vocês, uma parábola, uma metáfora, né, um aforisma, trazer alguma coisa que nos distraísse um pouco e nos fizesse pensar um pouco. E hoje eu trouxe para vocês a historinha do rato e da ratoeira. É uma historinha muito interessante que pode fazer a gente pensar bastante a respeito, né? A historinha do rato e da ratoeira ocorre numa fazenda. Nós temos a imagem 1. Ela ocorre numa fazenda entre os bichinhos dessa fazenda. E nós temos que o ratinho dessa fazenda, ele um dia, olhando pelo buraquinho na parede, ele vê o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. E ele pensou logo, né, que tipo de comida que eles tinham comprado e que tinha ali dentro. Mas, quando o pacote foi aberto, ele ficou aterrorizado, porque ele viu lá dentro uma ratoeira. Ele correu para o curral e correu ao curral da fazenda e foi advertir todo mundo que havia uma ratoeira na casa. Havia uma ratoeira na casa. Bom, quando ele falou com a galinha disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas isso não me prejudica em nada, isso não me incomoda. Aí ele correu para o porquinho. E o porquinho disse: desculpe-me, seu rato, mas não há nada que eu possa fazer por você a não ser rezar. E aí ele foi até a vaca. E a vaca disse: senhor rato, por acaso eu estou em perigo com uma ratoeira? Então o ratinho voltou para o seu canto, cabisbaixo e abatido. Naquela noite, ouviu-se um grande barulho e a mulher do fazendeiro correu para a cozinha achando que a ratoeira tinha pego o rato. Só que, na verdade, a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra que atacou a mulher do fazendeiro e a mordeu. E aí o que acontece? A mulher do fazendeiro teve que ser levada para o hospital e ficou muito mal, porque ela tinha sido mordida por uma cobra venenosa. Ela voltou para casa, estava com bastante febre e nada melhor para uma febre do que uma canja. E o fazendeiro imediatamente foi lá no seu galinheiro, pegou a galinha para poder fazer a canja para sua esposa. Acontece que a mulher do fazendeiro
continuou a piorar. E vieram os amigos e os vizinhos visitar. Como veio muita gente, o fazendeiro não teve outra saída. Foi lá no seu curral e pegou o porco para poder atender a todo mundo que estava na sua casa. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Aí veio muita gente para o enterro e o homem não teve outra saída. O fazendeiro acabou e matou a vaca, porque ele precisava para alimentar todo mundo que tinha vindo para sua fazenda para o enterro da sua esposa. Bom, moral da história, muitas vezes nosso maior problema pode ser o desprezo que nós temos pelo problema dos outros. Então isso é uma historinha para vocês pensarem, né? E é uma historinha interessante, mas que reproduz muito, é uma metáfora que reproduz muito do que tem acontecido no nosso dia a dia, à nossa volta, e nós não nos percebemos. Que fazemos parte, na maioria das vezes, nós fazemos parte do problema e não temos consciência disso. Muito bem. Agora eu queria passar para vocês um experimento que eu tomei conhecimento que tinha sido feito nos Estados Unidos. E independente desse experimento, a ideia desse experimento de eu passá-la para vocês, não é para vocês aceitarem. Aliás, nada do que eu digo vocês usam não para aceitar, mas para pensar a respeito, para tentar questionar. E questionar, não só podem me questionar através das perguntas, como eu já falei, mas questionar também a si mesmo. Será que de repente não é dessa maneira? Seria pensar, né? Aprender um pouco a pensar e a questionar as coisas que muitas vezes já são comuns no nosso cotidiano e de repente não é aquele o caminho, né? E questionando a gente consegue perceber isso. Então essa experiência, a minha ideia é que vocês, é uma experiência muito simples, muito fácil, e que vocês reproduzam ela em casa. Vocês podem fazer essa experiência, vocês podem reproduzi-la, e eu vou colocar várias questões que vocês podem pensar a respeito desse problema específico para tomarem as próprias decisões, obviamente, né? Essa experiência ela foi feita com um forno de micro-ondas. Eles estão em 2 plantinhas e nessas 2 plantinhas, elas idênticas, aqueceu-se uma quantidade de água, de uma certa quantidade de água foi dividida em 2 partes. Uma parte ela foi aquecida no fogão e a outra parte ela foi aquecida num forno de micro-ondas. E as 2 plantinhas eram completamente idênticas, eles procuraram fazer de modo que elas ficassem bem semelhantes. Muito bem, nós estamos vendo aí na tela no primeiro dia. E uma plantinha, a água foi deixada esfriar, naturalmente, e uma plantinha foi regada com a água natural, com a água pura, e a outra plantinha foi regada com a água que foi aquecida, quer dizer, a água pura aquecida no fogo, né? E a outra com a água aquecida no fogão, no forno de micro-ondas. No terceiro dia, nós já podemos ver, nós vamos ver na tela o terceiro dia, é a segunda imagem. No terceiro dia, no terceiro dia, nós já podemos ver que já pode se notar uma diferença na planta que foi regada com a água do micro-ondas. Ela está realmente, não está tão feliz como a outra. No quinto dia, a diferença já é bem mais acentuada nas 2 plantinhas. E no 7º dia, você já pode notar uma diferença gritante na folhagem, né? No 9º dia, a planta que foi regada com a água do micro-ondas, ela praticamente já está morta. Vocês veem, é uma experiência simples, não tem dificuldade nenhuma, e vocês podem fazer em casa. Vocês que têm micro-ondas, vocês pegam uma vasilha com água, dividem em 2 partes, pegam 2 plantinhas idênticas, vocês podem aquecer uma no fogo, aquecer a outra no micro-ondas,
deixarem as duas partes de água esfriarem, vocês marcam as plantinhas, como foi feito aí, está tudo marcadinho, e vocês podem ir regando uma plantinha com uma água e uma plantinha com a outra água. Agora nós vamos fazer alguns comentários de coisas que eu achei interessantes nesse estudo que eu fiz a respeito de forno de micro-ondas. O primeiro forno de micro-ondas ele foi feito em 1947, com uma tecnologia que já era usada com outros fins, com fins bélicos, né? E também com fins de radar, de localização. E isso tem mais ou menos 66 anos atrás. Só que a prática, só há 38 anos atrás, em 1975, é que o forno de micro-ondas ele passou a ser considerado um eletrodoméstico usável. Começou a ser aventada a hipótese de usar ele como eletrodoméstico na nossa cozinha. Não estou falando isso no Brasil, não. Isso começou nos Estados Unidos e eu estou me referindo ao quando começou lá. 38 anos, que é esse tempo, ele não é tempo suficiente para detectar se ele é a origem de muitas doenças ou não. Mesmo porque no começo as pessoas ficam doentes e nunca vão imaginar que a origem foi ali. Elas já têm até pacotes prontos. Quando você sente às vezes um mal-estar, isso foi aquele bife gordo que eu comi. Você nem aventa que de repente pode não ter sido aquele bife, pode ter sido alguma outra coisa. Ou você comeu um bife realmente que tinha alguma gordura, mas que estava muito saboroso, você saboreou bastante, mas você se aborreceu com um amigo e ficou muito chateado com ele, ficou com raiva dele e o teu fígado doeu. Quer dizer, o pobre do bife está pagando o pato sem ter culpa nenhuma. Foi a raiva que você sentiu por causa daquela discussão que fez o teu fígado reclamar. Eu botei mandula direita, certo? Fez o teu fígado reclamar. Não tem nada a ver com o coitado do bife, mas nosso hábito já está tão grande que nós não cogitamos nunca nossas emoções como sendo origem de alguma coisa, né? Bom, então, no relatório, um relatório que a Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, no Brasil, ele fez um estudo e apresentou um relatório sobre o forno de micro-ondas. Ele usou diferentes modelos de micro-ondas de diferentes fabricantes. E nesse relatório, eu encontrei a seguinte afirmação, que de acordo com a literatura norte-americana, ninguém sabe ao certo qual o nível de exposição à radiação que é considerado seguro. Aí você vai dizer, como eles não sabem? Obviamente, por que eles não sabem? Porque nós não temos tempo suficiente de exposição à radiação para saber as reações que ela vai provocar. Não existe como. Você, para poder saber, você teria que expor pessoas durante um certo tempo para poder saber o que vai acontecer. Então, na verdade, as pessoas que estão usando micro-ondas estão sendo cobaias. Essa é a verdade. Uma outra observação que eu encontrei no mesmo relatório é que ele considera a exposição à radiação, mesmo em baixo nível, pode ter efeito cumulativos nos olhos, podendo provocar catarata e que existe uma possível ligação com o câncer. Isso que eu falei agora é o texto igual ao texto que está lá, por isso que eu estou lendo exatamente o texto que está no relatório. Ainda no mesmo relatório, nós podemos encontrar que o princípio básico do micro-ondas é o cozimento por vibração molecular, cozinhando os alimentos de dentro para fora. Nós vamos usar essa observação para entender um pouco melhor algumas outras coisas que eu vou colocar. Então, independente se a experiência, dessa experiência que nós fizemos, seja questionada ou não, porque se você procurar na internet, várias pessoas vão dizer que sim, várias pessoas vão dizer que não, você vai ver as mais... É óbvio que deve haver algum certo tipo de interferência, por exemplo, se eu faço a experiência torcendo para que a planta da água no micro-ondas vá morrer, ou se eu fizer a experiência torcendo para a planta que foi regada com micro-ondas vai ficar mais bonita que a outra. Obviamente, se nós estamos falando de radiação, a nossa mente não emite o mesmo tipo de radiação, obviamente, porque é um tipo de radiação radiativa mesmo, né? Mas vai ter uma interferência, isso eu não discuto. Mas vamos tentar ver um pouco mais além, né? Por exemplo, eu digo um pouco mais além, como por exemplo, se eu regar, se essa minha experiência, isso é um exemplo, se essa minha experiência for feita, vamos supor,
com uma erva doce, que é excelente para gases. Eu questiono, será... Eu já vou colocar outras coisas de outros relatórios aqui para vocês, mas já adiantando, eu questiono se a erva doce, mesmo que eu conseguisse fazer com que as duas ervas doces nascessem sem problema. A minha questão é, a erva doce que foi regada pela planta, pela água natural, pela água aquecida, no caso, no fogo, vai ser a mesma erva doce, vai ter os mesmos efeitos terapêuticos que a erva doce que foi regada com a água aquecida no micro-ondas? Aí é que está a questão. Esse fato é fundamental. Esse fato... Com licença. Esse fato teria que ser estudado. O que dificilmente vai acontecer, porque nós teríamos que ter quem financiasse esses estudos e o mal interessado nisso, que é o fabricante do forno de micro-ondas, naturalmente, não vai querer financiar um tipo de estudo que coloca o produto dele por água abaixo. Mas, continuando essa questão, outros pesquisadores alertam que, além do problema da radiação, o micro-ondas corrompe, e aí eu já estou falando textualmente a colocação que é feita, corrompe o DNA dos alimentos, o que faz com que o organismo, na hora que vá fazer a absorção do alimento, ele tenha dificuldades de reconhecer o alimento. Em toda uma outra observação que eu encontrei em relatórios, mas isso aí não precisava nem estar em relatório, que em toda substância em que você aciona o micro-ondas, existe um processo destrutivo. Quando você coloca a tua torta no forno, você esquenta a tua torta, você derrete seu queijo, cozinha o seu alimento, mas você não destrói nada ali dentro. Mas quando você coloca o teu alimento dentro do micro-ondas, aquela agitação das moléculas, aquela desarrumação que é provocada, é um processo, o que ocorre ali é um processo destrutivo. As micro-ondas agitam as moléculas, fazendo elas se moverem cada vez mais rápido, e o atrito provocado modifica o conteúdo original das moléculas, destruindo vitaminas, minerais e proteínas, gerando uma nova substância chamada de composto radiolítico, que não são encontradas na natureza. Naturalmente, vocês já devem ter ouvido falar de radicais livres. Nós podemos, num outro programa, falar sobre eles, mas isso vai gerar, com certeza, uma imensidão de radicais livres, que é um detonador principal, um dos detonadores principais do câncer. Em um outro documento de investigação forense, são citadas 10 razões para o não uso do forno de micro-ondas, isso feito a partir de estudos suíços, russos e alemães. Eu não vou citar aqui todas essas 10, mas eu vou falar de algumas coisas. Por exemplo, comer continuamente alimentos processados em fornos a micro-ondas causa, a longo prazo, mas de forma permanente, danos cerebrais por curto-circuito, porque é uma vibração radiolítica, por curto-circuito dos impulsos elétricos no cérebro, de polarização ou de magnetização do tecido cerebral. Um outro item. Os efeitos dos alimentos tratados com micro-ondas é residual, a longo prazo, mas permanente no corpo humano. Um outro item. Os minerais, vitaminas e nutrientes dos alimentos processados no micro-ondas são reduzidos e alterados, de um modo que o corpo humano, além de ficar com pouco ou nenhum benefício, absorve componentes alterados que não podem ser identificados, causando problemas ao estômago e aos intestinos, o que pode, segundo o relatório, que isso poderia justificar o aumento enorme da taxa de câncer de cólon, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. Quer dizer, houve o aumento, apenas não vincularem, ou porque não sabem, ou porque não interessa, não sei, não vincularam ele ao uso do micro-ondas.
A contínua ingestão de alimentos tratados com micro-ondas causa uma deficiência do sistema imunitário, afeta as glândulas linfáticas e altera o soro sanguíneo. No relatório da Inmetro, lá no final, eles têm umas recomendações especiais. E eu achei algumas recomendações dessas muito, muito interessantes. Eu vou ler para vocês, assim, umas que me... A primeira que eu achei interessante. Não ligue o forno de micro-ondas se ele estiver vazio. Recomenda-se a utilização de um copo de água no seu interior quando ele não estiver em uso, caso o forno seja acionado acidentalmente. Eu não consegui entender o porquê, quer dizer, eu não tenho conhecimento para isso, mas alguma coisa de muito interessante deve estar por trás disso, porque eu posso deixar o meu forno ligado vazio, que não vai acontecer nada, né? O forno do meu fogão, que eu quero dizer. Uma outra recomendação especial: não utilize o forno de micro-ondas em ambientes externos. Também achei bastante, assim, sugestivo isso. Uma outra recomendação especial: alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, batata, salsicha, pimentão, etc., devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno, pois poderão explodir. Eu achei isso extremamente sugestivo. Outra recomendação: embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas no forno, pois poderão explodir. E a última, a recomendação que eu achei sugestiva, né, elas são muitas recomendações. Com líquidos é possível que ocorra o fenômeno da erupção retardada, ou seja, o líquido pode entrar em ebulição, alguns segundos, ele entra em ebulição e explode, né? Alguns segundos após o término da operação. Ele na hora não entra, mas depois você já desligou o forno e o líquido, ele explode ali dentro e se esparrama para vários locais. Isso são coisas que eu achei sugestivas e fiquei me perguntando por que disso, né? Alguma coisa de diferente, alguma coisa que não seria talvez natural, poderíamos colocar assim, acontece quando eu uso. Então vai a minha sugestão de vocês em casa fazerem essa experiência que eu mostrei para vocês, que é uma experiência simples, fácil de ser feita, e que, de repente, pode alertar vocês. Se vocês fazem a primeira vez, vocês podem fazer uma segunda para testar os resultados, você podem pedir a uma outra pessoa para fazer também, e também pensar a respeito do que eu falei. Se aquela plantinha, se ela for uma planta, por exemplo, uma planta de fitoterapia, uma erva, se ela vai ter o mesmo efeito, caso ela não morra, se ela vai ter o mesmo efeito, se vocês mesmos estão acostumados a usar alguma erva, para tomar chá ou alguma coisa assim, e que essa erva que vocês tomam faz um certo resultado, vocês podem fazer essa experiência com essa erva, né, num vasinho, e ver se ela consegue fazer os mesmos resultados ou não. Eu só sugiro que vocês façam essa experiência de uma forma neutra, sem ter alguma ideia preconcebida, né? Façam de um modo bastante científico, no sentido de não ir fazer experiências e achar, não, vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Não, faça a experiência tentando, simplesmente, centrando no fato de vocês querem saber realmente o que acontece, sem interferência energética da parte de vocês, né? Vocês realmente querem descobrir como é que funciona o processo quando você usa dentro dele um forno de micro-ondas. Bem, estamos chegando ao final, por hoje, chegando ao fim do nosso programa. Eu queria repetir para vocês que o nosso programa vai ao vivo às sextas-feiras a 13h, e semana que vem nossa reprise vai ser segunda-feira às 15h, às 3h da tarde, e na quarta-feira às 5h da tarde, às 17h. Reforço que vocês podem nos fazer perguntas, vocês podem enviar essas perguntas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com, né? Tá a barrinha aí mostrando para vocês o e-mail. Ou vocês podem ainda entrar no Facebook, curtir nossa página Sintonizando Saúde, é só colocar Sintonizando Saúde lá em cima que vocês acham a nossa página, não tem outra, só tem a nossa, e vocês curtem a nossa página
E lá, através dela, se vocês quiserem, nós vamos colocar as coisas que nós falamos aqui, nós vamos colocar lá na página para vocês poderem acompanhar. E vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, através também do Facebook. Ou então vocês podem ainda fazer perguntas através do telefone 2242-9991. Eu vou repetir, 2242-9991. Nosso programa vocês podem assistir pelo canal 19 na TV Vila Imperial, ou então, se preferirem, através do site da emissora, que é www.tvvilaimperial.com.br. Bem, eu agradeço, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês e até o próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always